No último vídeo, eu expliquei por que os benzodiazepínicos têm um efeito difuso e pouco específico de inibição sobre o sistema nervoso central, por causa da sua afinidade promíscua a quase todos os subtipos de receptores GABA-A espalhados pelo sistema nervoso central. E daí com isso você entende que todo benzodiazepínico tem o potencial de ser tanto sedativo quanto hipnótico. Isso vai depender principalmente da dose administrada. E é sobre isso que eu vou falar agora nesse vídeo, sobre os efeitos terapêuticos potenciais dos benzodiazepínicos. O primeiro deles, como eles são o protótipo dos sedativo-hipnóticos, obviamente é o efeito sedativo, que quando leve gera basicamente o efeito ansiolítico, ou seja, serve para acalmar ou tranquilizar um paciente. Isso é muito útil em casos como o tratamento agudo da síndrome de pânico ou na abordagem inicial de qualquer tipo de transtorno de ansiedade mal controlado. O aumento da dose faz com que a sedação passe de um efeito simplesmente ansiolítico para um efeito de depressão geral do sistema nervoso central, o que pode levar a um estado de coma e eventualmente depressão respiratória, seguida por óbito. Mas um efeito sedativo leve, em doses baixas, adequadas para o caso, é uma coisa terapêutica, sim, buscando o estado de ansiólise, efeito tranquilizante, certo? Em segundo lugar, é o potencial terapêutico dos benzodiazepínicos como hipnóticos. Esse efeito hipnótico de indução de sono teoricamente induz o sono em uma pessoa sem precisar de doses tão altas, se mantendo então a uma distância mais segura daquela depressão respiratória que eu falei lá no efeito sedativo, que é o grande problema de uma intoxicação benzodiazepínica. Então quando você tem um benzodiazepínico que é um bom hipnótico, a pessoa vai acabar dormindo antes de ser por um efeito puramente de depressão do sistema nervoso central, por um efeito sedativo potencializado. Então, como tem essa combinação de sedativo e hipnótico, os benzodiazepínicos servem sim para deixar a pessoa dormindo, sem necessariamente deixá-la com depressão respiratória. Apesar disso ser sempre uma preocupação, como eu vou entrar aí mais pra frente nesse mérito. E tem também aquele ponto que eu comentei no primeiro vídeo, sobre a discussão da diferença entre sedação e hipnose pela perspectiva da fisiologia do sono. Teoricamente, o efeito hipnótico é aquele que induz um sono mais parecido com o que deveria ser mesmo o sono fisiológico. Enquanto um estado de depressão forçada do sistema nervoso central por altas doses de um sedativo gera um sono inadequado, que não adianta muito para fins de descanso, e com isso a pessoa sofre os efeitos de privação de sono, mesmo que passe muitas horas desacordada. Então entenda aí essa diferença entre sedativo e hipnótico. Como os benzodiazepínicos são potencialmente tanto sedativos quanto hipnóticos, nesse caso você não tem muito como separar as duas coisas, então é difícil gerar esse efeito hipnótico ideal de um sono muito parecido com o sono fisiológico. Por isso você vai entender agora aquela conclusão bem conhecida, que muita gente já sabe, que o uso de benzodiazepínicos para dormir toda noite não é uma ideia muito boa. Um dos motivos é esse, que o sono gerado pelo benzodiazepínico envolve também um componente de depressão do sistema nervoso central, e não simplesmente a indução do sono propriamente dito. Ou seja, ele seda a pessoa. Com isso, a pessoa fica desacordada, sim, mas isso não significa que ela vai ter necessariamente um sono tão reparador quanto deveria. E com isso ela pode sofrer lá os efeitos de privação de sono no dia seguinte, mesmo que supostamente ela tenha, entre aspas, dormido a noite inteira. E tem um outro efeito também muito importante dos benzodiazepínicos usados em um contexto cirúrgico, que é o da amnésia anterógrada. Em meio àquele monte de subtipos de receptores GABA-A que os benzodiazepínicos sensibilizam, ficam os receptores GABAérgicos envolvidos com o processamento de novas memórias, e por isso a pessoa não consegue reter nenhuma memória nova, enquanto ela está sob o efeito de um benzodiazepínico em doses mais elevadas, como é o caso do que é feito antes de uma cirurgia. Entenda que esse é um efeito estritamente dose dependente, que só acontece em doses bem mais elevadas, como as que são usadas sob a supervisão de um anestesista. O benzodiazepínico, em geral, não é usado pelos anestesistas em busca de analgesia. Um benzodiazepínico até pode gerar analgesia, mas a dose para isso em geral tem que ser tão alta que ele vai induzir muita depressão respiratória, às vezes até antes de gerar analgesia. Então tem outras opções melhores de fármacos mais potentes no sentido de efeito analgésico. Mas os benzodiazepínicos são sim usados em anestesias cirúrgicas. Primeiro, para gerar o efeito de sedação, ou seja, acalmar a pessoa. Segundo, para gerar o efeito de hipnose, fazer ela dormir para a cirurgia. E por fim, para gerar esse terceiro efeito de amnésia anterógrada, porque daí a pessoa não se lembra depois daquele momento logo antes de começar a cirurgia.
que em geral é um momento de muita tensão para quem vai ser operado, né? Entenda isso, a amnésia, de uma forma geral, é usada no sentido da amnésia retrógrada, que é a pessoa esquecer as memórias já registradas antes, esquecer as memórias passadas. Mas existe esse conceito neurofisiológico de amnésia anterógrada, que é assim, daquele momento em diante a pessoa não retém novas memórias. Nesse caso, enquanto ela está sob efeito de altas doses de benzodiazepínico, dali em diante ela não retém novas memórias, enquanto está sob esse efeito. Depois que passa o efeito, volta a funcionar o sistema de gravação de memórias dela. Então, a partir do momento que o anestesista fez ali aquele ataque com uma dose alta de benzodiazepínico, dali em diante, até acabar o efeito do benzodiazepínico, a pessoa não vai lembrar de nada que está acontecendo, mesmo que ela ainda esteja acordada ali por um tempo. Ela fala, ela interage, mas depois ela não se lembra do que aconteceu naquele momento. E esse efeito é importante também, porque se por qualquer motivo inesperado o paciente acorda durante a cirurgia, isso pode gerar um baita trauma psicológico para a pessoa depois. Então é melhor que ela não se lembre mesmo disso. Claro que não é comum o paciente acordar durante uma cirurgia, mas pode acontecer. Daí, nesse caso, ele vai estar protegido pela amnésia anterógrada, ele não vai se lembrar disso depois e não vai ficar com nenhum trauma psicológico por causa disso. O quarto efeito terapêutico mais importante dos benzodiazepínicos é o seu uso como anticonvulsivante, que eu vou deixar para discutir melhor na série de vídeos sobre antiepilépticos que eu vou fazer um pouco mais para frente. Mas é um efeito bem simples de entender agora que você já sabe o mecanismo de ação deles. Como os benzodiazepínicos são potentes depressores do sistema nervoso central, incluindo nisso o córtex cerebral, é de se esperar que eles sejam úteis na situação clínica em que o problema é justamente uma excitabilidade excessiva de algum ponto do córtex cerebral, como é o caso das crises epilépticas. Então eles são bons anticonvulsivantes. O quinto e último efeito terapêutico mais relevante dessa classe é o efeito espasmolítico ou relaxamento muscular. Espasmolítico aqui com a mesma origem do nome ansiolítico, no caso aqui, lise de espasmo, querendo dizer um relaxamento do tônus muscular esquelético. Você relaxa a musculatura da pessoa, faz espasmólise. É verdade que em parte isso acontece por causa do efeito sedativo, o efeito ansiolítico, que como tem esse efeito de quebra da ansiedade, por consequência gera também o relaxamento muscular. Mas os benzodiazepínicos vão além disso e causam de fato um efeito diretamente sobre o tônus muscular esquelético, que é o efeito chamado de efeito espasmolítico central, porque acontece por uma ação inibitória diretamente sobre os neurônios motores inferiores do tronco encefálico e medula espinhal, e não por uma ação sobre o músculo, que no caso seria uma ação periférica. Existe uma classe de fármacos que a gente vai estudar dentro disso, que são os relaxantes musculares de ação central, ou espasmolíticos de ação central, como a ciclobenzaprina, a tizanidina e o baclofeno, que são fármacos usados praticamente exclusivamente por causa desse efeito. Mas saiba que os benzodiazepínicos têm também essa ação, e por isso eles podem sim, teoricamente, ser usados no lugar desses outros fármacos que eu falei. A questão é que se o seu objetivo é simplesmente o relaxamento muscular, esses outros espasmolíticos em geral têm menos efeitos adversos que os benzodiazepínicos, então tem que pesar bem o que vale mais a pena. A situação mais útil desse efeito, no caso dos benzodiazepínicos, em geral é só um ganho a mais em uma pessoa com transtorno de ansiedade, por exemplo, que pode ter também dores difusas por rigidez muscular, e daí como eu já vou usar o benzodiazepínico de qualquer jeito, eu sei que ele tem também esse efeito espasmolítico de ação central. Então eu não preciso associar a ele, como eu já vi muitas vezes médicos fazendo, associar o benzodiazepínico a um relaxante muscular. Não tem muito sentido, a não ser que a pessoa tenha uma distonia grave, alguma coisa assim, o benzodiazepínico já vai resolver isso daí também. Então você tem que saber desse efeito espasmolítico de ação central dele. Agora vamos falar um pouco sobre intoxicação aguda por benzodiazepínicos, que é a situação em que a pessoa tomou uma dose de benzodiazepínico que superou a janela terapêutica e daí passou a ter um efeito tóxico sobre o organismo da pessoa. A primeira coisa que acontece é o coma. A depressão sobre o sistema nervoso central fica tão intensa que a pessoa apaga completamente, entra em coma. Em segundo lugar, que é o grande problema que mata a pessoa nesse caso, é a depressão respiratória que acontece em seguida. Essa depressão é um efeito estritamente dose dependente, então esse é um ponto na história que sempre vai chegar ali se a dose for alta o bastante. A discussão não é se um benzodiazepínico pode gerar depressão respiratória, mas sim quando ele vai gerar, em qual dose. É só uma questão de aumentar a dose o bastante que certamente esse efeito vai acontecer. Porque o que acontece é que o centro respiratório no tronco encefálico trabalha muito com a noção de tônus funcional.
E daí, se você dá muito benzodiazepínico, a atuação dele sobre aqueles receptores GABAérgicos GABA-A vai fazer com que a pessoa simplesmente pare de respirar, porque ele vai deprimir o tônus respiratório de base da pessoa. E daí, sem respirar, a pessoa vai morrer. É isso que causa morte nesse caso de intoxicação. Existe também a possibilidade de acontecer uma depressão cardiovascular, por um motivo parecido, no caso atuando sobre o centro vasomotor no tronco encefálico. E daí nesse caso a pessoa tem hipotensão, bradicardia e redução do inotropismo cardíaco, e eventualmente morre por um choque circulatório neurogênico farmacológico. Mas via de regra, o que mata mesmo um paciente de intoxicação benzodiazepínica antes de qualquer outra coisa é a depressão respiratória. Esse é o grande problema que você tem que ficar em cima disso quando você está diante de um paciente assim. Uma pessoa que tentou se matar tomando uma caixa inteira de clonazepam, por exemplo, que é uma situação razoavelmente frequente em departamentos de emergência. E por isso mesmo, a principal medida que tem que ser tomada é o suporte ventilatório. Você tem que garantir que a pessoa está respirando adequadamente. Você vai sempre considerar entubar esse paciente, por exemplo, porque você sabe que a pessoa vai precisar de suporte respiratório em algum momento. Se ela já não entrou em parada respiratória, a chance é muito grande que ela entre logo em seguida. E juntamente com isso, também muito importante, está um nome que você tem que saber, que é o nome do antídoto do efeito dos benzodiazepínicos. Existe um fármaco que é usado para reverter esse quadro de intoxicação benzodiazepínica, ou reverter o efeito de um benzodiazepínico em qualquer contexto que você precise fazer isso. E esse é o nome que você tem que saber. Esse tipo de coisa, o enfermeiro ali da emergência não tem obrigação de te ajudar a lembrar esse nome. Então é uma coisa que você, trabalhando no departamento de emergência, se tiver principalmente ali sozinho naquela hora, você tem que lembrar esse nome, porque o quanto mais rápido você lembrar isso daí, mais rápido vai estar disponível o remédio, e daí mais rápido você vai reverter o quadro da pessoa. E qual que é esse nome? Flumazenil. Existem alguns antagonistas benzodiazepínicos, mas o que sem sombra de dúvidas é o mais usado e o mais disponível no Brasil, o que mais você vai encontrar aí pelos hospitais, é o flumazenil. O flumazenil é um antagonista dos sítios de ligação dos benzodiazepínicos, que tem uma afinidade por eles até muito maior que os próprios benzodiazepínicos, só que sem apresentar nenhuma ação sobre esses receptores. Ou seja, ele empurra o benzodiazepínico para fora desses sítios de ligação e assume o lugar dele, só que ele não tem efeito nenhum, então ele basicamente trava ou bloqueia esses sítios de ligação. Esse tipo de ação farmacológica é chamado de antagonismo competitivo. Porque aqui, voltando naquele esquema de um canal iônico dependente de ligante, que no caso é um canal de cloreto, e mais especificamente o canal GABA-A, que reconhece o GABA e daí permite a passagem de íons cloreto. Nesse caso aqui, repare que tem o GABA, essa bolinha vermelha no sítio de ligação dele, e daí em um sítio de ligação alternativo, essa anteninha, tem um losango azul claro aqui, que é o benzodiazepínico que eu representei. E o benzodiazepínico está potencializando a ação desses receptores, no caso facilitando a sua abertura. E daí tá tendo um influxo burral de cloreto, tá deprimindo completamente esse neurônio, tá deixando ele em um estado de inibição muito forte, completamente hiperpolarizado. Daí você administra o flumazenil, que seria, por exemplo, esse outro losango verde aqui, ele tem uma afinidade pelo sítio de ligação do benzodiazepínico maior do que o próprio benzodiazepínico. E daí ele vai empurrar o benzodiazepínico para fora e vai entrar no lugar dele. E como ele não tem ação, ele não causa nenhuma sensibilização, nem o contrário, ele não faz nada em cima desse receptor, ele simplesmente vai bloquear esse sítio de ligação. E daí nenhum outro benzodiazepínico, nenhuma outra substância vai conseguir entrar ali enquanto o flumazenil está ocupando aquilo ali. Ele bloqueia, dentro daquela analogia famosa na farmacologia de um sistema chave-fechadura, né, para ativar os receptores, ele é como se fosse uma coisa que você bloqueou a entrada da chave. Tá travado isso daqui, você não consegue botar nenhuma chave aqui, daí você não consegue abrir essa porta. É isso que o flumazenil faz. E o flumazenil funciona também como antídoto para o zolpidem, que usa sítios de ligação parecido. Mas ele não funciona, e preste atenção nisso, para os barbitúricos e nem para o etanol, que é o álcool etílico, porque essas substâncias usam outros sítios de ligação dos receptores GABA-A, e que daí o flumazenil não consegue interferir. Isso é uma coisa muito importante, porque se você usar o flumazenil em uma intoxicação benzodiazepínica, vai dar muito certo, você vai provavelmente salvar a vida daquela pessoa. O mesmo para uma intoxicação de zolpidem, por exemplo. Mas se você usar em uma intoxicação puramente alcoólica ou por barbitúricos, não vai fazer diferença nenhuma. O problema é que na prática é muito comum a intoxicação mista por benzodiazepínico e etanol, ou então benzodiazepínico e algum barbitúrico ao mesmo tempo.
e daí nesse caso o flumazenil vai bloquear só uma parte do problema. Mas sabendo disso, você já vai se antecipar e saber o que esperar. Nesse caso, sabendo que o suporte ventilatório vai ser muito importante, como garantir uma ventilação mecânica para o paciente. Você ainda vai usar o flumazenil, ele só não vai ter um efeito tão intenso quanto vai ter no caso de uma intoxicação puramente benzodiazepínica. Uma coisa que eu acho importante de hoje falar aqui, que talvez você vá ver por aí, é que existe sim uma discussão na comunidade médica sobre a relevância do flumazenil. Mas entenda o seguinte, a questão não é que as pessoas criticam que o flumazenil seja eficaz. Ele é sim eficaz, ele reverte muito bem uma intoxicação benzodiazepínica. A questão é que quando a pessoa já chegou num ponto de depressão respiratória, nem sempre usando o flumazenil você vai reverter o quadro. Quando a pessoa só está em coma, mas ainda não está em depressão respiratória, daí o flumazenil resolve muito bem. Se você já viu isso, você nunca mais esquece, né? Se você vê, você nunca mais vai esquecer. Que é a pessoa que está em coma por intoxicação benzodiazepínica, daí você dá o flumazenil e a pessoa acorda. É como se fosse assim, uma poção mágica. Só que se a pessoa já está num estado mais avançado, envolvendo aí depressão respiratória, nem sempre o flumazenil é tão bom, sem contar que ele pode ter alguns outros problemas também. Então a discussão é em cima desse caso, desse contexto. O que as pessoas dizem? Elas criticam que, de uma forma geral, o médico ali na emergência fica muito focado em fazer o flumazenil e meio que deixa de lado, negligencia essa parte do suporte ventilatório. E o ponto da crítica é justamente isso, que é o seguinte, no caso de uma intoxicação benzodiazepínica, a medida mais importante sempre é o suporte ventilatório, isso é inclusive pegadinha de prova. O flumazenil tem essa coisa toda de, você tem que saber o nome disso, você não pode esquecer, e realmente é verdade. Mas aí não caia na pegadinha de achar que, por isso, o flumazenil é o principal fator que você tem que fazer em uma intoxicação benzodiazepínica. Não, é o suporte ventilatório, porque é ele que aborda mais diretamente o que vai matar a pessoa. O flumazenil ajuda, sim, mas se ela já está em depressão respiratória, pode ser que o flumazenil não resolva, e daí a pessoa vai morrer igual. Então, são esses dois componentes sempre associados, mas qual que vem primeiro, qual que é mais importante, qual que você, em um contexto de emergência, tem que garantir primeiro e se focar mais nisso? Suporte ventilatório. Em seguida você vai fazer o flumazenil, certo? Então se você vê aí gente falando, o flumazenil nem é tão bom assim, não é que não seja bom, é só ter essas ressalvas que eu te expliquei. Ele é bom, mas ele é a segunda linha de conduta em um caso de intoxicação aguda por benzodiazepínicos. Você já manda lá irem pegando o flumazenil, mas daí se foca primeiro, antes de qualquer coisa, em garantir que a pessoa está respirando adequadamente, que ela está ventilando como deveria. Mas existe também a situação do usuário crônico de agentes GABAérgicos. E nesse contexto entra tanto a pessoa que usa benzodiazepínicos há muito tempo, quanto o alcoólatra, porque o etanol ou álcool etílico é também um sensibilizador dos receptores GABAérgicos GABA-A, que nem os benzodiazepínicos, ou ainda a pessoa que já usou muito qualquer um desses outros fármacos sedativo-hipnóticos de ação GABAérgica, como os barbitúricos, os Zolpidem. Esses fármacos todos, bem como o álcool etílico, o etanol, eles geram um efeito farmacológico chamado tolerância, que é a situação em que uma mesma dose gera efeitos cada vez mais fracos à medida que a pessoa continua usando ao longo do tempo. E essas substâncias que eu falei, benzodiazepínicos, álcool etílico, barbitúricos, eles têm um efeito de tolerância cruzada, ou seja, a pessoa que é alcoólatra, que é etilista, vai ter também uma tolerância aos benzodiazepínicos, mesmo que ela nunca tenha tomado benzodiazepínico. Ou seja, se ela já bebeu muito álcool etílico ao longo da vida toda dela, você já deve saber que ao dar um benzodiazepínico para ela, provavelmente o efeito vai ser bem mais fraco do que o esperado, porque ela tem tolerância, no caso uma tolerância cruzada a essa substância. Mas existe sim o caso do usuário crônico de benzodiazepínico especificamente, que é super comum. Tem muita gente que tem esse problema aí, que é o que eu vou explicar agora nesse vídeo. O primeiro problema então é a tolerância. E isso acontece por um fenômeno neurofisiológico chamado dessensibilização. Grosseiramente falando, aqueles receptores GABA-A, que são os receptores que essas substâncias sensibilizam, ficam tão de saco cheio de serem usados forçadamente o tempo todo que eles param de funcionar, seja porque eles se autodestroem, seja porque eles se interiorizam no citoplasma da célula, seja porque eles simplesmente têm algum problema do ponto de vista morfológico e daí já não funcionam mais direito. Tem alguns mecanismos diferentes pelos quais isso pode acontecer, mas a via final comum é que o uso repetitivo em que você está forçando esses receptores a trabalharem mais do que o que eles deveriam, gera dessensibilização. Eles vão parar de funcionar com o tempo.
e daí com isso você tem a tolerância. Se você mantém uma mesma dose ao longo do tempo, aquela dose vai fazendo efeitos cada vez menores, porque a pessoa já não tem mais tantos receptores GABA-A disponíveis. E aí vai chegando um ponto que o próprio GABA endógeno da pessoa passa a ter dificuldade de agir. E daí a pessoa passa a ter uma série de problemas, os mais comuns e precoces sendo a insônia e a irritabilidade, que é justamente o efeito contrário do que o benzodiazepínico causa, né? Ele é um ansiolítico, pelo efeito sedativo, e um hipnótico. Daí a falta daquilo ali, porque a pessoa já não tem mais receptores GABA nem para o próprio GABA endógeno dela atuar direito, ela passa a ter o contrário, que é a insônia e irritabilidade. E aí, para suprir isso, ela precisa tomar aquela substância, porque o GABA endógeno dela não está dando conta, então ela precisa da substância exógena. E a isso se dá o nome de dependência física, que é um fenômeno que tem feedback positivo com essa coisa de tolerância. Por quê? A pessoa está tomando remédio todo dia, daí ela começa a desenvolver tolerância. Tendo tolerância, o próprio GABA dela uma hora para de agir tão bem quanto deveria. Daí a pessoa começa a ter sintomas quando ela está sem o efeito do remédio. Nesse caso, os mais precoces sendo insônia e irritabilidade. E a ocorrência desses sintomas na falta da substância é o que a gente chama de síndrome de abstinência, que é o que configura uma dependência física. Daí a pessoa começa a ter esses problemas quando ela está sem o efeito do remédio. Aí o que ela pensa? Poxa, então eu vou tomar o remédio, que daí eu melhoro. E aí ela toma uma substância exógena que está suprindo aquele problema que está se construindo ali de ela ter cada vez menos receptores GABAérgicos. Por isso que essas duas coisas têm aqui um fenômeno de retroalimentação positiva, né? Uma coisa vai potencializando a outra. E daí, com o passar do tempo, esses sintomas vão aumentando. A dependência física vai piorando. E daí a pessoa começa a ter déficit cognitivo, que é uma coisa muito importante em idosos, né? É uma das principais causas de demência secundária em idosos, mas que pode atrapalhar jovens também. A pessoa já começa a ficar meio bradipsíquica, ou já não tem um raciocínio muito bom, começa a ficar meio lenta para entender as coisas, vai mal na faculdade, cai o desempenho no emprego. E outra coisa muito comum de acontecer, as dores difusas, principalmente cefaleia, porque o GABA é importante também nas vias descendentes de modulação da dor, então a pessoa vai ficando com limiar de dor alterado. Olha aí como é que isso vai gerando um baita problema para a pessoa, hein? Insônia, irritabilidade, déficit cognitivo e dores difusas. Putz, uma situação bem complicada essa daí. E a pessoa está nessa situação enquanto ela está sem o efeito do remédio. Só que como tem a tolerância, não basta simplesmente a substância. Ela tem que ir fazendo doses cada vez maiores daquela substância, no caso o benzodiazepínico. Até que chega em pontos extremos que dependem um pouco de predisposições genéticas individuais de cada um, que isso pode precipitar epilepsia ou psicose na pessoa. Tanto pode induzir crises epilépticas em alguém que já tem por algum motivo um risco aumentado de ter crise epiléptica, quanto pode ser o gatilho para uma síndrome psicótica, como esquizofrenia em uma pessoa. Ela perde a noção do que é real e o que não é. Isso pode sim acontecer por causa desse eixo de um feedback ou retroalimentação positiva entre tolerância e dependência física por uso crônico de benzodiazepínicos. Isso pode acontecer. Não é em todo mundo que acontece. Esses outros sintomas, insônia, irritabilidade, déficit cognitivo, dores difusas, isso vai acontecer em todo mundo. Epilepsia e psicose é um risco de acontecer em quem tem predisposição genética para isso, certo? Mas aí no caso seriam os problemas maiores, que assustam mais a pessoa e que às vezes são um pouco mais difíceis de resolver realmente. E daí nesse caso, o flumazenil já não adianta tanto. Você dá o flumazenil para uma pessoa nessa situação não vai fazer diferença nenhuma. Muito pelo contrário, pode ser até que atrapalhe, porque você vai bloquear os poucos receptores GABAérgicos que a pessoa ainda tem. E ela precisa disso. Daí talvez você vai estar, na verdade, aumentando esses sintomas no caso dela e vai piorar ainda mais a situação. Porque nessa situação nem o GABA endógeno da pessoa está dando conta de atuar. E daí ela precisa, não é que ela quer, ela precisa de um fármaco GABAérgico, como um benzodiazepínico, barbitúrico ou etanol, qualquer coisa que for que supra essa necessidade dela de resolver esses sintomas, de tirar ela dessa síndrome de abstinência. Por isso que é tão comum a intoxicação conjunta por benzodiazepínico mais etanol, por exemplo, porque a pessoa, ela eventualmente descobre que o álcool também resolve os sintomas dela. Daí ela toma o benzodiazepínico e toma álcool. Só que daí vai aumentando a dose disso daí, até que um dia ela toma uma dose muito alta de benzodiazepínico, combinada com uma dose muito alta de álcool etílico, e daí ela entra naquela situação da intoxicação aguda. Por isso que pode acontecer tanto em uma pessoa que não tinha esse problema, né, uma pessoa que tentou se matar, por exemplo, tomando uma caixa inteira de clonazepam,
quanto pode acontecer também a intoxicação aguda em um paciente que já passou por toda essa história aqui, que já tem esse uso crônico de benzodiazepínicos e que daí foi aumentando tanto as doses que uma hora intoxicou. Então essa intoxicação aguda pode acontecer por essas duas vias, essas duas histórias diferentes. É importante que você entenda bem esses conceitos de tolerância e dependência física, porque eles são diferentes do conceito de vício, ou drogadição, também chamado por alguns autores de dependência psicológica. Leigo confunde muito isso, né? Direto os pacientes me perguntam assim, mas doutor, esse remédio vicia? Nesse caso, os benzodiazepínicos de fato não geram vício. Vício é um fenômeno que não tem relação com esses mecanismos de tolerância por dessensibilização ou ocorrência de síndrome de abstinência, gerando dependência física, como eu te expliquei. Vício tem a ver com o sistema de recompensa do encéfalo, que é um sistema dopaminérgico, orquestrado pela via mesolímbica. E algumas substâncias psicoativas realmente ativam esse eixo de prazer de uma forma muito abrupta, começando muito rápido, mas também terminando muito de repente. Isso deixa o cérebro louco, porque mexe com uma programação inerente do nosso cérebro, que é a busca por essa sensação de prazer e recompensa. Drogas como o crack e a heroína, por exemplo, fazem isso muito bem, porque eles geram um estado de euforia que começa rápido e acaba rápido. Daí a pessoa fica fissurada naquilo ali, ou já desde a primeira tomada, ou logo no começo, depois de algumas poucas tomadas, ela já gera esse estado de vício. E em nenhum momento o benzodiazepínico causa exatamente isso. O benzodiazepínico não causa euforia e nem ativa esse sistema de recompensa encefálico da forma como outras drogas, tipo a heroína, o crack e a cocaína fazem. Mas isso não significa dizer que não existe o risco do uso abusivo desses fármacos. Ele existe sim, só que por esses outros dois mecanismos que eu te expliquei. A tolerância, a dependência física e a drogadição formam o triângulo do uso abusivo de uma substância, que é o que a OMS define como dependência. Daí não dependência física nem dependência psicológica, dependência. Como esse fenômeno de a pessoa ser dependente de uma substância. É uma coisa que pode acontecer por qualquer uma dessas variáveis e em alguns casos, como é o caso do crack, o caso da heroína, acontece todos esses três mecanismos em uma mesma substância. Mas nem toda substância tem esses três mecanismos, nem toda substância psicoativa fecha exatamente esse triângulo. E o benzodiazepínico é um caso, ele gera tolerância, dependência física. Isso leva ao uso abusivo sim, eu não estou aqui defendendo o benzodiazepínico. Só estou te explicando para você não entrar na besteira que muito médico às vezes até fala também que a droga vicia. Ela não vicia, tá? Ela causa tolerância e dependência física, que é um problema sim, mas não por vício. Alguns desses termos variam um pouco dependendo da fonte, principalmente o termo dependência psicológica, que eu nem coloquei aqui. Tem autor que usa dependência psicológica como sinônimo de vício ou drogadição, e tem autor que diz que dependência psicológica é o componente de sintomas cognitivos, como o déficit cognitivo que eu falei, dentro da dependência física, no caso. Que é uma coisa que para mim não faz muito sentido, porque esses sintomas corporais e os sintomas cognitivos, no caso de síndrome de abstinência, têm a mesma causa, o mesmo mecanismo e as mesmas consequências. Então não vejo por que diferenciar nesse caso dependência física de dependência psicológica. Para mim faz muito mais sentido dependência psicológica estar aqui nesse quadro de vício ou drogadição, que realmente é um outro tipo de mecanismo, que é o mecanismo do sistema de recompensa encefálico. A conclusão disso tudo é que como os benzodiazepínicos não geram euforia, eles não geram um estado obsessivo de busca pelo fármaco logo no começo do uso. Mas isso não quer dizer que o uso a longo prazo, que o uso crônico, não possa levar a um uso abusivo da substância, porque isso pode sim acontecer e é um problema que tem que ser evitado.